Opa, turma! Pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 10K com criação de sites. Pessoal, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Desde já eu quero te agradecer para você que já chegou um pouquinho mais cedo, tá? Essa aula é uma aula que a gente vai bater um papo muito legal sobre o mercado de criação e venda de sites também. Eu quero te dizer que só o fato de você estar aqui com a gente já mostra que você está preocupado com a sua evolução. Talvez você ainda não tenha tido contato com esse mercado em si, ou talvez você já seja um pouquinho mais avançado. Essa aula é para você também. É para você que está começando e é para você também que já sabe um pouquinho. Porque aqui a gente vai falar técnicas que talvez você ainda não use. Se você não é da área, você já vai aprender do jeito certo como começar e se deslumbrar com esse mercado que é magnífico. O mercado de criação de sites, pessoal, é uma potência no mundo, tá? Nessa era do digital que a gente está vivendo hoje, toda empresa precisa de um site. Ela precisa de um site para crescer o seu faturamento, para ganhar visibilidade, para ganhar autoridade, para ser uma referência. Um site ele traz todos esses benefícios. Então, toda empresa que visa crescer, ela precisa de um site. Então é isso. Bora começar, pessoal. Às vezes vou estar olhando para cá, vou estar olhando para cá por causa dos monitores, tá? Vamos lá, que hoje a gente tem muita coisa legal para poder falar aqui. Deixa primeiramente eu me apresentar. Eu sei que talvez tenham pessoas que ainda não me conheçam, tá? Eu sou o Andrew, também conhecido como Rick. Sou engenheiro de software, atuo na parte de desenvolvimento web, tá? Também sou fundador da Software Play, que é uma agência digital onde nós oferecemos soluções para empresas que querem alavancar os seus resultados, ganhar visibilidade, ser referência no mercado através dos nossos serviços digitais. Dentre eles, também oferecemos criação e venda de sites, tá? Desse mercado que a gente vai falar aqui hoje. Observe que eu disse que nós não vendemos sites, nós entregamos soluções e resultados, tá? Então, ou seja, já cria essa mentalidade. Vendedores de sites no mercado tá cheio, mas quem vende resultado e entrega resultado são poucos. Então, nessa aula, eu espero poder contribuir um pouquinho da minha experiência com vocês. Beleza? Turma, então vamos lá. Eu tenho certeza que nessa aula de hoje você vai aprender muita coisa bacana, tá? Essa profissão de criação de sites é uma profissão que está super em alta no digital. E eu já quero mostrar aqui para vocês rapidinho, já para quem já chegou mais cedo, o site que a gente vai criar do absoluto zero, viu, pessoal? Olha só, deixa eu abrir aqui. Olha que bacana, esse é o site que nós vamos criar do zero, um site voltado para a área de advocacia, pessoal, onde aqui a gente tem uma seção com os serviços, né, as especialidades, botões de contato, o fundo aqui fixo, muito legal. Um site que ele vai ser criado aqui do zero com vocês. E aí já te adiantando, tá? Quanto custaria um site como esse? Turma, um site como esse, ele rapidamente ele tá simples, ele pode receber novas sessões, né? A gente tem aqui 3 sessões, a sessão inicial, a sessão do meio e a terceira sessão, mas ele pode receber novas sessões, mas só do jeito que ele está aqui, eu venderia esse site por no mínimo R$ 800, tá? No mínimo. Por quê? Porque se eu implementar algumas outras coisas, por exemplo, formulário de contato, nessa sessão aqui eu poderia ter um pop-up, né, que quando passasse o mouse exibisse ali as informações de cada área dessa. Ou seja, são efeitos ali que a gente pode colocar para poder agregar valor dentro do projeto. Colocar um rodapé, colocar um cabeçalho, enfim, detalhes que eu poderia fazer que se eu fizesse esse mesmo projeto, ele custaria no mínimo R$ 1.500, tá? Mas da forma que ele está, já é uma página que gera conversões para advogados, ela pode ser usada perfeitamente. Eu venderia essa página por no mínimo R$ 800. E nós vamos criar ela aqui, do absoluto zero, mesmo que você talvez não tenha conhecimento nessa área. Eu vou te mostrar na prática, aqui no tela a tela, a gente vai criar utilizando o WordPress. Se você não sabe o que é o WordPress, não tem problema. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, vai falar sobre todos os detalhes para você entrar nesse mercado com o pé direito, tá? Então vamos lá, turma, e já aproveitando, tá falando sobre o mercado, esse mercado de criação de sites é um mercado que ele está em alta sim, e muito em alta, tá? Olha só, vamos fazer aqui, aproveitando que eu estou com o navegador, vamos entrar aqui no Google e vamos fazer uma pesquisa bem rápida. Quantas empresas são abertas por dia no Brasil? Vamos ver. Olha só, no Brasil são abertas em média 23 mil empresas por dia. E o que significa isso, André? Turma, toda empresa dessa precisa de um site. Isso é fato.
As empresas querem alavancar os seus resultados, querem crescer, elas precisam de um site. Por quê? Porque com o site elas vão poder gerar mais autoridade no mercado, vão poder captar novos clientes através de tráfego pago, Google Ads, por exemplo. Para poder subir um anúncio tem que ter um site. E hoje, qual empresa que não quer crescer? Então, ou seja, o que essas empresas possuem em comum é que todas elas vão precisar de um site. Em um momento ou outro, elas vão ter essa mentalidade. Então, se tratando disso, saiba que você está em um mercado que é uma mina de dinheiro, porque a demanda só cresce, empresas novas são abertas todos os dias no Brasil e só depende de você dar esse passo e começar a vender sites para essas empresas. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação novamente para a gente ir dando continuidade. E logo no início, pessoal, eu quero fazer aqui duas promessas para você, tá? Primeira promessa que hoje a gente vai aprender como criar um site do absoluto zero, tá? Na prática. E principalmente a gente vai falar como vender, pessoal. Eu sei que tem muita gente que tem uma dificuldade imensa para poder vender, tá? E aqui a gente vai falar técnicas valiosas que eu uso no meu dia a dia. Tem gente que pensa que para vender tem que ter dom, que tem que ser aquilo, que tem que ter aquele espírito vendedor. Pessoal, não. Venda é técnica. Quanto mais você pratica, melhor você fica. Não só para venda, para tudo. Tudo que você for fazer na vida, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar naquilo. Eu, particularmente, sempre fui uma pessoa muito tímida. E hoje eu faço vendas de sites através do meu processo comercial. Então, uma vez que você tem tudo isso definido, pode ter certeza que você vai conseguir produzir e você vai conseguir vender. Então, aqui nós vamos falar de duas coisas, sobre como criar e como vender. Só que, pessoal, é o seguinte, eu preciso ser honesto com vocês. Essa aula não é para todo mundo, tá? Então eu já quero de início já falar para você, para quem não é essa aula, tá? Essa aula ela não é para você que quer tudo fácil, sem esforço e acredita em fórmula mágica talvez, né? Ela também não é para você que quer copiar e colar sem entender o processo. Ela não é para você que está buscando atalhos e soluções milagrosas, não. E se você é uma pessoa que quer tudo fácil, sem esforço e acredita em qualquer fórmula mágica, como eu disse, essa aula também não é para você. Em contrapartida disso, essa aula é para você que quer aprender uma habilidade real, que tem demanda todos os dias. Eu mostrei ali quantas empresas são abertas por dia no Brasil. É um mercado que ele está super em alta, tá? Se você está cansado de depender de salários fixos ou clientes difíceis, essa aula também é para você. Se você quer conquistar sua independência financeira com algo que você mesmo pode construir, essa aula também é para você. Se você tem vontade, tem o sonho de empreender, mas não sabe por onde começar, essa aula é para você também. E se você está disposto a estudar, praticar e aplicar de verdade o que aprender, essa aula também é para você. E se você sonha em trabalhar de onde quiser, com liberdade de tempo e dinheiro, essa aula é para você. Afinal, pessoal, para trabalhar com criação de sites, pouco importa o local que você vai estar. A única coisa que você precisa é de um notebook com internet. Então, essa profissão, ela te possibilita liberdade geográfica. Em qualquer lugar no mundo que você esteja, você consegue trabalhar perfeitamente, desde que você tenha um computador e uma internet. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu já mostrei aqui para vocês o que a gente vai aprender. A gente vai aprender a desenvolver um site do zero, como vender. Que site é esse? Já mostrei aqui também. Vou mostrar novamente. Estou aqui com a aba do Chrome aberto, do Edge, né? Estou usando o Edge, onde eu disse que 23 mil empresas são abertas por dia e todas essas empresas precisam de um site. Isso que elas têm em comum. Então vamos lá. O site que a gente vai criar, pessoal, olha que bacana. Esse é o site para quem chegou depois ali, que a gente vai criar do absoluto zero, tá? Um site muito bacana com 3 seções no segmento de advocacia. Pode ser adaptado para qualquer área, tá, pessoal? Aqui a gente vai criar no segmento de advocacia, mas ele pode ser adaptado para qualquer segmento. A gente tem aqui a terceira seção com um botão de entra em contato, né, que é o Call to Action, para as pessoas poderem entrar em contato no WhatsApp. Como eu disse anteriormente, esse site, pessoal, eu venderia ele por no mínimo R$800. Claro que se eu fizer algumas implementações, formulário de contato, talvez criar algumas páginas para essas sessões, onde clicasse, abriria uma nova página, esse projeto ele ultrapassaria os R$1.500 facilmente, tá? É um projeto muito bacana, que ele vai ter aqui um fundo fixo, né? Esse efeito do prédio fica muito legal. Então é isso, turma. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu voltar aqui novamente para a nossa apresentação, para a gente dar continuidade, tá? Turma, vamos falar sobre um assunto aqui agora, que é básico, mas eu sei que tem muita gente que tem dúvida.
e eu não posso não falar sobre isso, tá? Domínio e hospedagem. Eu sei que tem gente que já sabe o que é e tudo mais, mas veja bem, eu sei que tem gente que está começando, então a gente precisa falar rapidinho sobre isso, tá? Pessoal, para hoje a gente ter um site, tá? A gente tem que ter duas coisas. Tem que ter um domínio e tem que ter uma hospedagem. E eu vou tentar te explicar aqui de uma forma que vai ficar muito clara para você, uma forma bem resumida, tá? O que é o domínio, pessoal? Domínio é o endereço desse site. Hospedagem é o local. Grava isso. Domínio é o endereço e hospedagem é o local. Então, quando você vai ali no Google, digita www.google.com.br, você está digitando um domínio. Esse endereço que você colocou depois do www é o domínio do site. E aonde que estão os arquivos que aparecem para você ali quando você busca? Ou seja, muitas vezes, igual por exemplo, nesse site que eu mostrei, a gente entrou num domínio e a gente tem aqui texto, a gente tem uma imagem que é a logo, o próprio background aqui é uma imagem. Onde que está tudo isso? Está dentro de um local. Que local que é esse? A hospedagem. Então, quando você entra no navegador e coloca www. O domínio que você quer buscar.com.br, o que acontece ali? Qual dinâmica que é ocorrida? É feita uma requisição lá no servidor de hospedagem, onde estão esses arquivos, e ele retorna com o resultado para você. Então, hoje, para se ter um site online, a gente precisa dessas duas coisas. Um domínio e uma hospedagem. E é claro que se você está aprendendo a desenvolver, você pode fazer isso localmente sem precisar comprar um domínio e comprar uma hospedagem. Muitas vezes você vai estar em um processo de aprendizado, você pode simplesmente instalar o WordPress localmente e simular o seu domínio como localhost e o seu computador se tornar a hospedagem. É totalmente possível. Mas para você poder colocar esse projeto online, onde qualquer pessoa consiga acessar, você precisa de um domínio e de uma hospedagem, tá? E aí, pessoal, eu quero já abrir aqui o primeiro gancho sobre hospedagem, tá? Vou passar para vocês aqui algo muito valioso, algo que gera lucratividade através de hospedagem, que você pode utilizar no seu processo de evolução, que é o seguinte, turma, tem muita gente que faz o seguinte, quando o cliente precisa de um site, ele vai entrar em contato com você ou você vai entrar em contato com ele, o que a maioria das empresas, desenvolvedores fazem? Ele manda o link para o cliente comprar o domínio e o link para ele poder comprar a hospedagem. Então, por exemplo, ele chega ali, né, por exemplo, entra no registro BR, pessoal. Quem não conhece o registro BR é o local onde a gente compra domínios com extensão.com.br, né? Então aqui dentro você faz a compra de um domínio. Então geralmente o que o pessoal faz? Pega esse link aqui, manda para o cliente, compra o domínio, compra a hospedagem, me manda os acessos para eu poder concluir o seu desenvolvimento. Show, tá tudo certo até aí, tá? Domínio você manda para ele registra o nome dele, tudo certo. Só que eu particularmente faço algo para poder me garantir uma recorrência. Pessoal, o cliente ele muitas vezes ele não sabe o que é domínio e o que é hospedagem. É uma possibilidade de você oferecer esse serviço para ele. Não tem nenhum problema nisso, tá? Ao invés dele contratar a hospedagem, tá? O domínio ele vai contratar direto com o registro BR. Mas ao invés dele contratar a hospedagem lá no provedor, por exemplo, Hostinger, né? Que é uma empresa que oferece venda de hospedagens. Você pode muito bem oferecer para ele esse serviço de hospedagem e você fazer uma cobrança para ele. Isso é algo que eu faço, pessoal, e não tem nenhum problema nisso, desde que você tenha o seu site bem otimizado e seguro, tá? Porque, olha só, vamos abrir aqui, ó, a Hostinger Cloud, só para vocês poderem entender. Os planos da Hostinger Cloud. Vou descer aqui e vou colocar aqui o Enterprise, tá? Esse plano Enterprise, você pode colocar até 100 sites dentro dessa hospedagem. Lembrando que a gente está falando aqui de sites comuns, sites institucionais, landing pages. Você não pode colocar algo muito pesado aqui também, um sistema complexo, tá? Porque você tem aqui alguns limites, né? Recursos. Então, para que você tenha desempenho de todos esses sites, é muito bom você se atentar a isso. Mas como eu disse, eu particularmente utilizo já há mais de 4 anos. Não tem nenhum problema nisso, desde que você saiba otimizar o seu projeto para que ele rode lisinho ali, não afete nenhum outro projeto, não fique lento ou algo do tipo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Turma, essa hospedagem, ela custa R$ 139,00 por mês, tá? Você consegue colocar 100 sites aqui dentro. Como eu disse, tem muitos desenvolvedores que vão lá e falam, compra ali a hospedagem. Pensa comigo aqui, pessoal. Seu cliente, ele já fechou o projeto com você. Por que não oferecer para ele um plano de hospedagem, e-mails, manutenção e fazer uma cobrança recorrente para ele? É uma possibilidade, né? Para ele vai ser ótimo e para você também. Só que aí vem o ponto, tá? Tem muita gente que cobra mensalmente do cliente e aí tá o primeiro erro. Turma,
não cobra por mês. Hoje em dia, o pessoal tá fugindo de mensalidade. Então, o que eu faço particularmente, eu faço uma cobrança anual. Eu cobro R$ 300 por ano de cada cliente, para manter a hospedagem dele ativa e o site sempre otimizado, tá? É uma cobrança única que ele paga por ano, não gera essa sensação de mensalidade para o cliente e tá tudo certo, porque olha só o potencial de lucratividade que você vai ter. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Você pode colocar ali dentro 100 projetos, tá? Você vai fazer uma cobrança de R$ 300 por ano dessas empresas. Se você colocar os 100, você vai ter 100 vezes 300. Isso dá R$ 30.000 por ano, tá? Só que você tem o gasto por mês da hospedagem. Então você gasta 139, 140, vamos arredondar, por mês. Então vamos fazer 140 vezes 12. Você vai gastar R$ 1.680 e vai ter um faturamento de R$ 30.000. 28.320 de lucro praticamente, sem fazer praticamente nada, pessoal. 28 mil, vamos dividir por 12 aqui, R$ 2.360 sem fazer absolutamente nada, só de ter hospedado o projeto do seu cliente na sua cloud, tá? Então, ou seja, André, mas pode demorar para eu conseguir pegar esses 100 clientes. Não demora, pessoal. Faça o trabalho certinho, vai buscando, até porque com 10, 20, 30, 40, 50, isso vai só aumentando a sua recorrência, tá? Aqui, particularmente, na nossa empresa, nós temos 4 planos dessa Cloud Enterprise, todas elas cheias. A quarta está com 60 e poucos sites, daqui a pouco a gente tem que pegar a quinta, porque é necessário, é importante, o cliente ele se sente seguro, porque vai ter uma pessoa cuidando disso para ele, e é claro que você precisa utilizar-se de técnicas para que você mantenha todos os projetos lisos, rodando legal, page speed ok, para que você não tenha problemas, tá? Inclusive, quem é da nossa comunidade fechado recebe auxílio também voltado para conseguir fazer todas essas configurações e manter o site sempre limpinho, sempre liso, com uma performance excelente através das hospedagens da Hostinger ou HostGator, enfim, tem várias empresas de hospedagem no mercado que você pode utilizar. Legal? Turma, então vamos lá. Vamos dando continuidade aqui, deixa eu voltar. E aí, já aproveitando, pessoal, que a gente está aqui, deixa eu mostrar para vocês alguns projetos, tá? Que nós desenvolvemos para algumas empresas, para vocês poderem conhecer um pouquinho da dinâmica de cada especialidade, de cada segmento. Pessoal, eu estou nesse mercado há mais ou menos cerca de 6 anos. Já desenvolvi mais de 1.000 sites hoje para diversas empresas, tá? De diversos segmentos. Então, assim, eu tenho clientes desde oficinas mecânicas, empresas alimentícias, técnicos de refrigeração, advogados. São muitas áreas que você pode explorar nesse mercado. Independente da área que você quer focar, talvez você tenha um foco em uma área específica, tenha em mente que você vai ter muita possibilidade de conseguir oferecer o seu trabalho através do mercado de criação de sites, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui inicialmente alguns, tá? Instituto Sandro Valente, esse foi um projeto de um site institucional para uma clínica que nós desenvolvemos. Essa clínica fica no Rio de Janeiro. Um projeto muito bacana. Aqui a gente tem o efeito fixo também, né? Na imagem ali de fundo. É um site com blog. Isso acrescenta no valor financeiro do projeto. Sites com blog você pode cobrar facilmente até R$ 2.000 sem nenhum problema, tá? Deixa eu mostrar aqui também o site da Flacker Automotive. É uma empresa que fabrica peças automotivas. É um site bem dinâmico também, muito legal. Com uma pegada mais de automóvel. Empresa certificada, muito bacana. Deixa eu mostrar aqui também o site do Grupo Litoral Cred. É um site mais dinâmico, né? Mais colorido ali. É uma questão que eles pediram para poder produzir dessa forma. Fica muito legal, fica mais divertido, né? Com efeitos de movimento, com ícones. Muito bacana também. Deixa eu mostrar também aqui, pessoal, uma loja virtual. Pois é, a gente também criou lojas virtuais para diversos segmentos, né? A gente tem uma loja virtual com banner rotativo. Produtos muito bacana também, site bem completo, muito legal. Deixa eu mostrar também o site da Linkup Consultoria, é uma empresa que oferece consultorias, é um site muito bacana também. E aqui a gente tem os efeitos, ó que legal, quando vai passando o mouse, ó, vai falando sobre o serviço que a gente está passando o mouse. Um efeito muito bacana. Então é isso, turma. Como eu mostrei aqui para vocês, mostrei só alguns projetos, mais para vocês visualizarem ali, né, questões de layout, design em si, cada um com uma pegada diferente, mais para vocês poderem conhecer um pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos dando continuidade. Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação, que a gente estava falando sobre domínio e hospedagem. Então a gente já entendeu o que é um domínio e o
que é uma hospedagem? Domínio é o endereço, hospedagem é o local. Posso estudar através do meu computador sem precisar contratar essas duas coisas, utilizando o serviço local. E aí eu posso utilizar um domínio fictício, vamos chamar assim, né, que é o localhost, próprio endereço da sua máquina, como também uma hospedagem, que seria o seu próprio computador, beleza? Turma, agora é o seguinte, hein? O que é um site? Por que eu tô falando isso? Deixa eu passar aqui já de uma vez, olha só. Site, e-commerce, landing page, página, loja virtual, site para o Google, página de captura, página para anúncio, né? Tem cada termo, né? O que é um site? Então, assim, isso é legal porque cada cliente ele tem uma forma de te abordar às vezes, né? Eu estou precisando de uma página de captura, eu estou precisando de uma landing page. Então, você precisa saber como classifica isso, até mesmo para você poder saber a forma correta de fazer essa cobrança, de como elaborar uma proposta legal para o seu cliente, tá? Eu, particularmente, fiz essa separação de 3 formas, tá? Então, eu classifico landing page, site institucional e e-commerce. Claro que tem outras coisas, por exemplo, plataformas EAD, softwares ERP, mas não vem ao caso. Vamos falar aqui mais voltado para site mesmo, tá? Landing page, o que é? Pessoal, landing page é um site que tem uma única página. Então, a partir do momento que você vê ali um site com uma página única, por exemplo, esse que eu mostrei aqui para vocês, que a gente vai criar já já, vamos começar já já, é uma landing page, é um site que tem uma única página. Quando eu clico em qualquer lugar aqui, eu não vou para uma página externa. Então, dessa forma, a gente classifica landing pages. Aqui tem um botão de contato, só que vai para o WhatsApp, não vai para uma página interna do site, né? Diferente de um site institucional. Site institucional é quando a gente tem várias páginas dentro do site. Então, você pode imaginar aqui comigo, ó, página home, página de sobre nós, página de serviços, página de contato. É muito comum. Você tem empresas que vai ter esses botõezinhos lá no cabeçalho e onde você clica, cada um vai para uma página. Então, nesse caso, a gente classifica como site institucional, onde ele vai ter botões que você pode escalar esse conteúdo lá dentro. E por fim, o mais fácil, o e-commerce, que são as lojas virtuais, como eu mostrei aqui algumas lojas para você. O e-commerce é uma loja onde você tem ambientes de compra, carrinho, checkout, finalização de compra, né, que é o checkout, um ambiente totalmente integrado, cálculo de frete, gateways de pagamento, tudo isso de forma online, onde o cliente final ele consegue entrar na loja, fazer o pedido, colocar no carrinho, ir para o checkout, selecionar a forma de pagamento e finalizar a forma de pagamento. Então, dessa forma, a gente classifica também o e-commerce. Pessoal, e-commerce é uma possibilidade de venda gigante, tá? Quantas lojas de roupas, suplemento, moda que tem aí na sua cidade? É muita loja e muitas dessas não exploram muito digital. E-commerce tem um ponto positivaço, que é um projeto que normalmente ele não fica barato por conta da quantidade de produtos muitas vezes que o cliente tem. Então, ou seja, é uma possibilidade muito grande para você poder explorar já dentro da sua própria cidade, viu, pessoal? E-commerce é muito legal, pelo fato dele ser um pouquinho mais caro, né? Eu já desenvolvi e-commerce de 6, 7 mil reais, justamente porque às vezes tem muitos produtos com variação, tudo isso vai acrescentando o custo desse projeto final. Legal? E aí, pessoal, vamos falar agora sobre WordPress. Eu sei que muita gente talvez ainda não conheça, nunca ouviu falar sobre esse termo, mas vamos passar aqui rapidinho, tá? O que é o WordPress? Turma, o WordPress, tá? Ele é um CMS, você pode entender ele como um gerenciador de conteúdo e basicamente, pessoal, o WordPress é o local que a gente vai desenvolver o nosso projeto, né? Então você pode entender que ele é uma plataforma, tá? Onde dentro dessa plataforma nós adicionamos recursos que deixam o WordPress mais forte, mais poderoso, vamos chamar assim. E através desses recursos você consegue desenvolver projetos incríveis, tá? E um deles é o plugin do Elementor, que a gente vai falar sobre ele também já já. Então, utilizando o WordPress, você consegue criar sites incríveis, utilizando do Elementor, que é um plugin, onde você consegue fazer todo o seu processo de desenvolvimento. Então, com o WordPress você cria sites institucionais, portfólios, lojas virtuais, blogs, plataformas de cursos, landing pages, tudo, fórum, sistemas, ou seja, o WordPress é um ecossistema muito completo, onde dentro dele você pode criar soluções incríveis para os seus clientes, tá? Então é isso, pessoal. Vamos colocar a mão na massa, que é hora da gente começar a ver isso na prática, tá? Deixa eu abrir aqui já para vocês. Deixa eu trocar aqui. Show! Pessoal, onde que eu tô aqui, tá? Eu tô dentro da tela de login do WordPress, tá? Basicamente, para você poder acessar essa tela de login, é só você utilizar o /wp-admin na frente do domínio. Então, se você tem o domínio ali, o domínio advogadox.com.br, você vai ter o /wp-admin e aí você chega nessa tela, desde que o WordPress esteja instalado dentro da sua hospedagem, né?
Ou seja, o primeiro passo é fazer a instalação do WordPress, depois através do WP Admin você chega nessa tela aqui. Vamos lá, eu já vou fazer login aqui no nosso painel para a gente poder chegar dentro do painel do WordPress. E que painel é esse? Esse painel aqui que a gente está vendo. Olha só, esse daqui é o painel do WordPress, pessoal. Então, assim, vou fazer uma apresentação rapidamente aqui sobre o painel, tá? Aqui do lado esquerdo a gente tem algumas opções, alguns menus, né? Parte do painel, posts para blog, mídia, que é onde a gente armazena fotos, vídeos, ícones dentro do WordPress. Aba de páginas, né, onde a gente cria as páginas do nosso projeto. Aqui em aparência a gente tem aqui opções de temas, usuários, né? Para quem não sabe, eu posso criar usuários para que eles possam trabalhar no projeto junto comigo. Eu posso criar um usuário para um outro colaborador, para que ele possa me ajudar em algum determinado item, alguma tarefa dentro do projeto, tá? E a gente tem aqui uma aba importante que é a aba de plugins, pessoal. A aba de plugins, deixa eu colocar aqui plugins instalados. Observe aqui comigo que eu tenho dois plugins, o Elementor e o Elementor Pro. Tá? O Elementor básico ele já me possibilita algumas funções e o Elementor Pro ele me dá alguns recursos muito bacanas que é muito importante para a gente poder criar projetos incríveis com esse plugin. Então basicamente plugins, pessoal, é basicamente um recurso que você adiciona ao seu WordPress. E aí eu posso citar assim, existem centenas de plugins, viu, pessoal? O repositório, né, a biblioteca do WordPress, ela é gigante. Então tudo que você precise de recursos, normalmente vai existir um plugin para isso. Tá? Claro que não é legal a gente encher o nosso WordPress de plugins, porque quanto mais plugins a gente coloca, mais poluído vai ficando e mais pesado também vai ficando o nosso projeto. Mas existem plugins essenciais que todo projeto WordPress precisa ter para garantir segurança, para garantir otimização. Inclusive, na nossa comunidade, nós temos uma aula específica só sobre os plugins essenciais para todo projeto WordPress, para que você possa garantir que um projeto ele sempre fique rápido e fique otimizado, tá? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Plugins, então, a gente entende que é um recurso que a gente adiciona dentro do nosso WordPress, onde ele vai possibilitar para que a gente possa ter novas funcionalidades através de criação de sites, tá? O Elementor, ele é um page builder, então, ou seja, é um construtor de blocos, ele possibilita que a gente crie sites sem a necessidade de utilizar códigos, tá? Claro que se você quiser utilizar códigos, ele também te possibilita isso. Mas se você não quiser, não precisa. Esse site que a gente vai criar aqui já, ele não necessitou de nenhum código, tá, pessoal? Então vamos lá, turma. Basicamente, o que a gente precisa fazer? A gente tem aqui a nossa aba de páginas, tá? Eu vou colocar aqui em todas as páginas e vou clicar em adicionar uma nova página. Show! Ele está me pedindo aqui o título dessa página. Então eu vou colocar aqui, ó, criação aula, tá? Tem o botãozinho aqui de publicar e vou publicar essa página. Legal. Eu tenho aqui em cima um botãozinho chamado editar com Elementor. Esse botão ele só aparece quando eu tenho o plugin do Elementor ativado. Se eu não tiver o plugin, esse botão não aparece, tá? Vou clicar aqui em editar com Elementor. E olha só, chegamos aqui na nossa tela de edição do nosso Elementor. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, vou tirar isso daqui, que eu não quero esse título da página aparecendo. Então eu vou clicar nessa engrenagem que está aqui no topo e vou colocar ocultar título. Eu tenho aqui uma opção chamada layout da página, tá? Eu vou colocar ela como tela do Elementor. Para quê? Para ficar todo limpo para mim, porque eu não quero nada de blocos aqui por enquanto, tá? Legal. Essa tela é a tela que a gente mais vai ver, é a tela que você durante a sua trajetória vai utilizar bastante, porque ela é a tela de edição. Então aqui, pessoal, ó, a gente tem muitos recursos que a gente pode adicionar dentro do nosso projeto. Tem muita coisa aqui. Que coisas são essas? A gente chama de widgets, tá? Mas você pode imaginar que é um elemento que a gente vai utilizar. Então, olha só. Eu tenho aqui um título, ó. Se eu pegar esse título, cliquei em cima, ele adicionou um título aqui para mim. Né? Então, eu posso colocar qualquer coisa aqui nesse título. Vou colocar aqui teste, por exemplo. Posso vir aqui em estilo, ó, em tipografia. Posso mexer no tamanho desse título. Ó. Coloquei ele bem grande. Posso trocar a fonte dele aqui. Ó. Posso colocar Poppins. É uma fonte que a gente usa bastante. Então, ou seja, posso mexer na cor dele também? Posso. Ó. Tem uma paletinha aqui que eu posso trocar a cor. Posso pegar outro elemento? Sim, vou pegar aqui um botão. Ó. Peguei um botão. Posso trocar o texto, tá? Clique aqui. Então, ó, tô com um botão, posso colocar um link nele, né? Então, se eu colocar aqui https www.google.com, quando eu clicar nele, eu vou lá para o site do Google. Então, ou seja, posso mexer na cor dele aqui também, ó. Colocar aqui uma corzinha, um colorido. Legal. Posso mexer no preenchimento, colocar esse botão gigante, ó. 500 não, né? Vamos colocar aqui 200 para ficar grande. Colocar 500 aqui de um lado, 500 do outro. Olha só, ficou um botão gigante. A gente não vai usar isso, né?
Mas basicamente, pessoal, aqui a gente tem recurso. Eu posso colocar uma imagem, né? Onde eu posso pegar aqui uma imagem que a gente vai utilizar. Ó, deixa eu pegar a logomarca aqui. Tá aqui a logo. Eu posso mexer na largura dessa logo, colocar ela maior, menor. Em alinhamento, eu posso mexer aqui, colocar ela no cantinho. Pessoal, tudo isso eu tô só mostrando o básico, tá? Mas a gente vai passar detalhado, não tô já mostrando a criação, tá? Só tô apresentando para vocês sobre os widgets que a gente tem no Elemento e para que eles servem. Então, nessa abinha aqui, ó, a gente tem muita coisa, ó, slides, que eu posso criar um carrossel, eu tenho a aba aqui de galeria, que eu posso criar uma galeria de fotos, aba de posts, onde ele vai puxar os posts que eu tenho lá do meu WordPress, né, que são os blogs, por exemplo. Enfim, aqui tem muita coisa, parte de comentários, testemunhos, enfim, bloco de ícones. Aqui tem muita coisa, muito conteúdo para poder explorar, tá? Mas a gente tem os que a gente sempre utiliza, tá? E aí, pessoal, deixa eu já limpar aqui tudo novamente, porque eu quero apresentar para vocês o container, tá? O que é um container, pessoal? Olha só, aqui a gente tem um widget chamado container. Peguei um container. Você pode imaginar um container como uma caixa. Dentro dessa caixa, a gente coloca vários outros itens. Inclusive, eu posso colocar um container dentro de um outro container. Posso vir aqui, ó, vou clicar em mais, vou pegar um container e joguei dentro de um outro container. Posso jogar um container dentro desse mesmo container? Posso, agora eu tenho dois, ó. Posso pegar mais um, jogar aqui dentro. Clicando com o lado direito, posso clicar em duplicar. E aí eu dupliquei dois containers dentro de um container grande. Na direção dele aqui, eu posso colocar para ele aparecer um do lado do outro. Ou seja, o container nada mais é de um recurso que a gente vai utilizar para organizar melhor o nosso projeto de acordo com a nossa necessidade, tá? E aí eu posso colocar ele de várias formas, da forma que eu precisar. Posso pegar um, colocar um dentro do outro, trazer um outro por fora, o outro por baixo, colocar um apontando para o lado para ele aparecer dessa forma aqui em linhas, ó. Ou posso apontar para baixo para ele ficar um embaixo do outro. São inúmeras possibilidades que eu tenho, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vou fechar tudo aqui e vou pegar um container, tá? Esse container vai apontar para baixo. Então tudo que eu colocar dentro desse container vai estar apontando para baixo, tá? Vou vir aqui em estilo, tá? Vou clicar aqui no tipo de plano de fundo e vou adicionar uma imagem no meu plano de fundo. Que imagem que é essa? Deixa eu ver, é essa daqui. Pessoal, todo esse material eu vou deixar para vocês lá no link do grupo, tá? Porque eu já criei a imagem aqui para poder facilitar. Então ela já está criada, foi criada com o Canva, tá, pessoal? Bem simples, bem tranquilo. Eu vou disponibilizar o template para vocês. É uma imagem. Quando a gente está aqui, ó, o que a gente tem aqui de fundo é uma imagem, tá? Que ela foi criada utilizando o Canva, bem tranquila de se fazer. Vou disponibilizar para vocês lá. Inclusive, na nossa comunidade, nós temos uma aula específica só sobre como criar imagens para utilizar nos seus projetos. É uma aula muito legal, tá? Para diversos segmentos. Mas, basicamente, o que a gente tem aqui é uma imagem com fundo de uma luz, né? E um background aqui também. Então, eu já adicionei aqui, tá? Voltando aqui para o Elementor. Eu criei um container, vim em estilo, coloquei ela como plano de fundo. E aí eu já vou descer aqui um pouquinho e vou fazer algumas configurações, ó. Observe que eu tenho aqui, ó, posição. Posso clicar em posição e colocar centro ao centro, para que a minha imagem fique no centro, tá? Repetir, vou colocar para não repetir, porque se caso ela acabar, ela não vai gerar uma nova imagem igual para mim. Tamanho de exibição, eu coloco cobertura. Legal. O que eu preciso fazer agora? Aumentar a altura desse container, né? Que ele está muito fininho aqui. Então eu vou voltar aqui no início, em Layout, e eu posso descer aqui em altura, ó, da forma que eu precisar, tá? Por padrão, eu gosto de trabalhar aqui nessa abinha com VH. Então, eu vou colocar 100 VH, que é exatamente a altura de uma tela, tá? Quando eu recuo, observe que o meu background já está prontinho aqui para a gente poder começar a inserir conteúdos, tá? Como que eu posso fazer essa inserção de conteúdos? Vamos lá. Vou clicar aqui no maisinho, tá? E vou pegar aqui um container, tá? Vou duplicar esse container e vou colocar esse de baixo que eu dupliquei dentro aqui, ó. Legal. Então eu tenho o container de fora e o container de dentro. Agora eu vou duplicar o de dentro, ó. Vou pegar esse de fora e vou apontar ele para o lado, para os conteúdos ficarem do lado, tá? E aí, ó, nesse container aqui, ó, da minha esquerda, eu já posso começar a inserir meus conteúdos, né? Então eu já vou colocar aqui o quê? O primeiro item que a gente tem, uma imagem, que vai ser a logomarca. Já vou selecionar aqui a logomarca, é uma logomarca fictícia, viu, pessoal? Que eu criei só para a gente poder fazer esse projeto. Vou diminuir a largura dela aqui, colocar ela para ficar aqui no cantinho, ó. Tem aqui alinhamento. Legal, vou pegar agora um título, adicionei um título, vou duplicar esse título, veio aqui uma cópia dele para mim. Vou pegar também aqui, ó, um
texto, editor de texto, que eu vou colocar aqui. Ele tá aqui embaixo, tá tudo preto aqui, mas ele tá aqui. E vou pegar agora um botão, tá? Vou colocar um botão aqui. Legal. Por fim, vou colocar um lista de ícones, que é um widget do Elementor também. Pronto, tá tudo aqui desconfigurado, mas agora a gente vai configurar, tá? Primeira coisa, no primeiro título eu vou colocar soluções jurídicas. Soluções jurídicas, vou vir em estilo. Na tipografia, pessoal, vou colocar um peso fininho, tá? 200 aqui para ficar bem minimalista, tá? E vou aumentar um pouquinho a minha fonte aqui, ó, para pelo menos 34, né? 34 fica legal. Show! Vou pegar aqui agora o texto do segundo título e vou colar aqui dentro. Soluções jurídicas inteligentes para quem busca justiça sem complicações. Vou vir em estilo, tá? Vou vir aqui na cor do texto, ó, vou colocar branco. Pessoal, observe que eu estou fazendo essa construção sem utilizar nenhuma linha de código, tá? O Elementor ele é incrível, ele possibilita recursos para a gente que vão facilitar muito todo o processo e tornar tudo muito mais rápido. Vou vir em tipografia, vou colocar aqui a minha fonte em 30, não vou diminuir um pouquinho mais. Ó, aqui assim já ficou legal. E vou colocar o peso, né, aqui em peso, como 300, para ficar fininho também. Show! Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu texto, tá? Deixa eu já copiar ele aqui também. E vou colocar nesse que tá preto aqui. Na verdade, só tá preto, porque aqui em estilo tá a cor do texto preto, ó, mas coloquei branquinho. Show! Vou colar aqui dentro, tá? O meu textinho que a gente tem. Legal. Eu quero deixar esse finalzinho, ó, segurança e agilidade, até o final, em negrito. Como que eu faço? Vou pegar aqui, ó, segurança e agilidade, tem aqui a opção de colocar ele em negrito. Coloquei. E aí eu poderia até melhorar um pouquinho, fazendo o seguinte, colocar essa escrita que está em negrito nessa cor bege, né? O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu título, onde eu já tenho selecionado a minha cor, e vou copiar o hash da cor. Copiei, voltei, vou vir aqui, vou selecionar. Tem uma paleta aqui, ó, cor de texto, cliquei em personalizado, vou colar aqui dentro. Ó, fiquei aqui com o finalzinho do meu texto com a cor bege. Bem legal. Show. Eu percebi que eu tenho também outro widget de texto aqui, eu já vou colocar ele também. Então eu posso duplicar esse daqui. Legal. Vou dar um Ctrl C para pegar o texto, né? E colei ele aqui dentro. Show, perfeito. Deixa eu voltar aqui sem exibição. Legal. Agora eu preciso personalizar aqui o meu botão, né? Então eu vou colocar aqui entrar em contato agora. O widget de botão ele me permite colocar um ícone, então eu vou clicar aqui, ó. O WordPress ele já me dá uma biblioteca imensa com muitos ícones. Eu posso também pegar ícones de fora, mas ele mesmo já me possibilita isso. Vou pegar um ícone de WhatsApp, coloquei, vou vir em estilo, eu quero mexer na tipografia dessa fonte. Então eu vou aumentar o peso dela um pouquinho. Legal. E agora, pessoal, acho que a gente pode colocar uma sombrinha aqui, né, nesse botão para ficar bacana. Ou seja, eu tenho aqui, ó, sombra da caixa. Cliquei. Posso selecionar uma cor da sombra, né? Vou pegar uma cor mais puxada aqui para essa paleta. Eu posso configurar, ó, de acordo com a minha necessidade. Eu vou colocar ela mais aqui. Ó, já ficou legal. Show. Eu percebo que esse botão ele tá um pouquinho fino e eu posso aumentar a espessura dele aqui, ó. Em preenchimento, né, com o botão selecionado aqui no estilo, eu posso aqui, ó, desvincular para que ele não aplique em todos os lados a mesma medida. Observe que agora ele ficou zerado, né? Então eu posso colocar aqui manualmente, ó, 30. Acho que é muito, né, pessoal? 25, 25. Direita, vou colocar 35, 35. Ainda ficou um pouco grande, né? Tá desproporcional. Vamos colocar 20 em cima, 20 embaixo. Já melhorou um pouquinho. 30 e 30. Aí, ó, já ficou bem melhor, né? Show. Maravilha. Então, olha só. Agora a gente tem a lista de ícones. Vou deletar, né? Ele vem com 3. Vou vir em estilo. Em texto, vou mudar a cor aqui para branco, tá? No ícone, eu vou buscar aqui na minha lista, né? O clock, que é o relógio. Clock, para ficar legal. E vou colocar atendimento 24 horas. Legal, show. Vou publicar aqui, né? Vai sempre clicando em publicar para se caso acontecer alguma coisa, você não perde nada do projeto, né? Muito importante. Show, pessoal. Basicamente, a sessão já está pré-configurada. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso centralizar, né, esse bloco aqui, ó, na minha vertical. Então, eu preciso descer todo esse conteúdo aqui. Como que eu faço isso? Vou pegar o meu container de fora e eu tenho aqui, ó, justificar conteúdo. Cliquei, desceu tudo. Muito tranquilo, tá? Cliquei em publicar e olha só, a nossa primeira sessão já está praticamente pronta, tá? Talvez tenha alguma coisinha ou outra ali que a gente pode aumentar ou diminuir a logo, mas praticamente já está pronta. Legal, vamos pegar aqui agora a nossa sessão
segunda seção, né? Vou pegar aqui um container, tá? Esse container vai apontar para baixo. Já vou vir aqui, ó, e já vou adicionar um estilo nele. Plano de fundo vai ser preto. Puxei aqui a paleta para cor preta. Legal. Dentro desse container, eu vou adicionar um outro container. Adicionei aqui um container. E o que eu vou ter dentro desse container interno, tá? Vou ter um título e eu vou duplicar esse título. Legal. Primeira coisa, eu vou centralizar ele aqui em estilo, centralizei. Vou fazer o mesmo aqui para o de baixo, centralizei. No primeiro título, vou vir em conteúdo e vou colar aqui especialistas em diversas, né? Que é o que a gente tem lá. Vou colocar a cor branca aqui na minha paleta e vou diminuir aqui o peso da minha fonte. E embaixo a gente tem áreas jurídicas. Em conteúdo eu colo aqui áreas jurídicas. Vou diminuir o peso também, tá? Vou utilizar 300. E aí, pessoal, observe que eu tenho um espaçamento aqui entre um e o outro, ó, que não está muito legal. Então eu quero juntar esses dois aqui um pouquinho. Seleciono meu container e eu tenho aqui, ó, espaçamentos. Vou colocar 5. Olha como melhorou. E aí uma coisa que eu preciso fazer é adicionar um espaçamento também, né, de uma seção para outra. Ou seja, aqui termina uma seção e inicia outra. Então vou pegar aqui esse container maior, que é a segunda seção. Em avançado, eu posso vir aqui em preenchimento, ó, e desvincular os valores. Colocar aqui 50 de espaçamento. Show. Já aproveitando que eu estou aqui, vou vir em estilo, borda. Vou colocar uma bordinha no topo aqui só para fazer a divisão de uma seção para outra. Então vou colocar aqui, vou desvincular porque eu só quero a borda no topo, né? Vou colocar um pixel apenas e vou pegar aqui a cor que eu já tenho salva, tá? Pessoal, detalhe, tá? Olha só. Observe que eu já tenho aqui algumas cores salvas, tá? Porque eu defini essas cores no início do projeto para poder facilitar. Aqui em configurações, ó, a gente consegue definir as cores padrões do nosso projeto, tá? Show! Adicionei, já tem aqui uma linha, ó, fazendo a divisão, tá? Esse rosa que vocês estão vendo aqui é do próprio Elementor, tá? Deixa eu até atualizar aqui para não ficar aparecendo essa linha rosa, né? Aí, agora sim, perfeito. Turma, então vamos lá. Vou adicionar aqui agora um outro container e a gente precisa fazer aqui as especialidades, né? Então, como que eu crio aqueles blocos, né, das especialidades? Deixa eu mostrar aqui para vocês irem acompanhando também, ó. Essa seção aqui. Observe que ele tem um degradê, um efeito muito legal que a gente pode colocar no nosso projeto. Como que eu faço isso? Vou clicar aqui no mais, vou adicionar um container dentro desse container. O container que eu acabei de adicionar, vou duplicar ele. Vou pegar o container de fora aqui, né? E vou colocar ele para colocar na linha horizontal, para eles ficarem um do lado do outro. Vou duplicar os de dentro de novo, né? São 3 que a gente vai ter. E aí eu vou selecionar aqui o interno. O que eu vou ter dentro desse interno? Mais um container. É isso mesmo. Então eu tenho, ó, 1, 2 e 3 containers aqui dentro, tá? Show. Vou pegar esse container interno, tá? O de dentro. Vou vir em estilo e vou adicionar a cor preta. Já tá. Legal. Vou pegar esse do meio. Vou vir em estilo. Aqui em tipo de plano de fundo, eu posso selecionar a opção degradê, ó, um gradiente. Então eu vou pegar primeiro o bege. E o segundo eu vou colocar o preto, tá? Já estou aqui, vou vir em borda e vou colocar aqui, ó, em raio da borda, vou colocar 12 pixels para arredondar as bordas do container. Vou fazer isso também para o container interno, tá? Borda 12. Publiquei para a gente não perder nada, né? Legal, nosso container já está aqui com a bordinha. O que eu preciso fazer? Diminuir, né, esse espaçamento entre um e o outro, porque no nosso projeto ele é bem fininho. Então, ou seja, eu posso pegar aqui, ó, esse container do meio, né? Eu posso vir aqui em avançado e colocar um para ele ficar fininho, né? Vou adicionar um elemento aqui que vai ser um ícone, tá? O ícone tá aqui dentro. Dentro desse ícone agora eu vou colocar um título, tá aqui também. E basicamente, ó, o efeito já tá ali. Só a gente configurar o que vai ter aqui dentro. O ícone, por exemplo, é o direito de família. Já salvei os ícones todos para a gente poder utilizar. Direito de família é esse aqui. Show. Aqui no título eu vou colocar direito de família. Direito de família. O que é legal fazer? Eu gosto de dar uma quebra de linha. Então aqui, ó, entre direito de eu posso colocar um BR para poder quebrar a linha aqui para mim. Vou vir em estilo e vou centralizar. Vou diminuir o tamanho dessa fonte, tá? Vou colocar 18 e vou colocar ela na cor branca. Show. Agora eu preciso aumentar a altura do meu container aqui, né? Como que eu faço isso? Posso vir aqui em altura mínima, ó, e aumentar, tá? E agora eu preciso centralizar, né, todo o meu conteúdo. Venho aqui em justificar, centralizei. Posso até aumentar um pouquinho mais aqui a minha fonte, né, trabalhando aqui com 22.
Tamanho do ícone aqui eu também poderia aumentar, mas vou deixar ele mais ou menos aqui mesmo. Legal. O primeiro bloco aqui está pronto, né? Então, o que eu preciso fazer agora? Criar as outras. Eu preciso ir lá e criar tudo do zero, pegar aqueles containers? Não. Olha como é fácil. Eu posso pegar aqui, ó, o meu container do meio. Tá vendo que tá difícil? Porque como eu tirei o espaçamento entre um e o outro, eu tô clicando aqui, tô selecionando, mas eu tô selecionando o interno. Então, eu preciso vir aqui, ó, em estrutura. E o Elementor, ele te dá aqui, ó, uma hierarquia de todos os containers que você tem. Então, ó, tá aqui, ó, o container do meio, o container de fora, que pega todos esses conteúdos. Então, eu vou pegar o do meio, que é o que eu preciso. Cliquei com o lado direito e vou duplicar. Ó, dupliquei, já veio mais um. Vou duplicar de novo. Cliquei e veio mais um. Agora eu posso excluir esses que estão em branco, que não vou utilizar. E eu só vou trocar aqui o conteúdo. E agora eu posso também já fazer uma duplicação para a seção de baixo. Olha como foi fácil, não precisei recriar nada, né? Ficou tudo muito tranquilo. Depois a gente ajusta os espaçamentos aqui. Então vamos lá, vou trocar aqui os ícones, vou pegar aqui. Na verdade não vai ser da biblioteca, vai ser o ícone que eu subi. Que vai ser esse aqui. Vou trocar o daqui também, depois a gente só vem e troca os textos, né? Direito de família, tá aqui. Previdenciário, tá aqui também, beleza. Por fim, consultoria jurídica, que é o que a gente vai colocar. Legal. Então agora é só eu vir trocando aqui os meus títulos, né, de cada um. Vou trocar esse. Vou trocar esse pelo imobiliário. Direito imobiliário, tá aqui. Direito trabalhista, tá aqui. Previdenciário, vamos colocando. E consultoria jurídica, tá aqui também. Show. Como eu gosto de dar aquela quebra de linha, eu vou copiar aqui o meu BR e vou ir colando aqui o meu BR em todos eles, ó. Vou colocar aqui BR. Show. Tô só quebrando a linha aqui, tá? Legal. Então aqui agora eu posso só dar um espaçamento, né? Porque como tá muito juntinho aqui, não tá muito legal. Então eu posso vir aqui, ó, e aumentando manualmente, ó, para poder ficar legal, ó. Como que eu consegui dar um espaçamento bem bacana. E também preciso dar um espaçamento aqui no final agora do container geral, para a gente trazer a nossa próxima seção. Selecionei a minha seção aqui, vou vir em avançado e vou adicionar 50 de padding embaixo também. Show. E já vou vir em estilo e vou colocar aquela bordinha para fazer a divisão de 1 pixel no inferior. Apareceu aqui pra gente. Olha só como que rapidamente a gente já criou a nossa segunda seção também, né? Já está quase pronto aqui o nosso projeto. Vamos criar aqui agora a nossa terceira seção, pessoal, que é essa seção aqui. Muito simples e tranquila. Vamos pegar aqui um container para baixo, tá? Background dele vai ser um prédio, né, que a gente tem aqui. Então vamos vir aqui no estilo, na imagem, e a gente já tem aqui essa imagem, então vamos colocar ela de background. Show. Dentro desse container eu vou adicionar um outro container, tá? E eu vou diminuir a largura desse container aqui. Em largura, ó, reduzir aqui para mais ou menos 60%, né? Peguei o geral, vou vir em layout e vou em alinhar itens ao centro para eu poder centralizar o meu container. Já vou aproveitar que eu estou aqui, vou vir em avançado, em preenchimento, eu preciso dar um espaçamento aqui em cima e aqui embaixo, ó. Vou desvincular e vou colocar aqui 150 para ficar bem espaçado em cima e embaixo. Show? Vou vir em estilo, onde eu adicionei a minha imagem. E em posição, vou colocar centro ao centro. Não repetir. Vou colocar aqui cobertura. E em anexo, eu vou colocar fixo. Para dar esse efeito aqui. Olha que legal. Quando eu rolar a tela, ó, é como se ele ficasse fixo lá no fundo, né? Show. Legal, já estou com o meu container de dentro aqui. O que eu vou ter aqui dentro, pessoal? Um título, tá? Vou ter um outro título. Posso duplicar esse daqui. Vou ter um texto. Tá aqui, na verdade o texto vai ficar embaixo desse, né? Legal. E vou ter por fim um botão. Turma, o botão que eu vou colocar aqui é o mesmo que eu criei aqui em cima. Eu preciso refazer toda a configuração? Não, aqui ó, venho aqui, copiar, vou colar ele aqui dentro. Ó. Show. Só preciso centralizar, né? Aqui em estilo centralizo ele. Prontinho. Legal. Inclusive, ó, vou pegar aqui esse título mesmo, não vou nem criar ele do zero, vou pegar ele mesmo, colei ele aqui, vou excluir o primeiro, vou pegar o segundo, copiei, colei. E aí só vai mudar aqui, ó, o texto dele. Então, em áreas jurídicas, eu vou colocar atendimento 24 horas. Vou diminuir aqui para ficar menorzinho, tá? Vou colocar aqui 22. Vou pegar aqui o título que tem logo embaixo. Vou colar aqui. Vou reduzir a largura desse elemento, porque como ele está ocupando todo o espaço, né? Ele acaba deixando essa quebra de linha que não fica muito legal com esse item sozinho. Então, aqui em largura, ó, eu consigo diminuir a largura desse elemento em específico.
Vou centralizar, clico no container, centralizo, centralizo. Show. E agora vou excluir esse, porque como eu peguei esse daqui, não preciso mais. E por fim, vou adicionar aqui o textinho, né, de entra em contato. Deixa eu copiar ele aqui. Colei. Vou vir em estilo, tá preto ali, né? Vou colocar aqui uma corzinha nele e vou centralizar. Show, tá quase, hein? O que eu vou fazer aqui agora? Vou dar um espaçamento entre todos os itens. Eu quero todos os itens mais espaçados, ó. Legal. Vou vir em avançado para eu aumentar o espaçamento interno desses blocos, ó. Vou colocar aqui 35, 35. Show. Eu queria esse fundo aqui desse container preto. Então venho aqui em estilo, clássico, preto. Posso colocar uma bordinha dourada nele aqui também, né? No sólido. Vou colocar uma bordinha de 1 pixel. E vou colocar a cor dourada. Quero arredondar essa borda para 12 também, para ela ficar curvada dessa forma. Olha que legal, fica fixo ali no fundo, todos os elementos passando, né? Com as divisões. Show. O que eu posso fazer aqui agora para melhorar um pouquinho é aumentar esses espaçamentos. Essa seção aqui está muito aproximado ainda. Então aqui em avançado eu vou colocar 80 e 80. Cliquei em publicar. E turma, praticamente o nosso projeto está pronto. Olha só. Seção inicial, seção intermediária e a última seção. Tá? Aqui está o projeto que eu mostrei no início. Topo, meio e fim. E aqui está o que a gente acabou de criar em questão de minutos, né? Muito bacana, né, pessoal? Criação de sites utilizando o WordPress Elemento, ele possibilita que a gente crie projetos de forma bem rápida e bem otimizada, né? Claro que eu poderia vir aqui, ajustar a largura dessa logo, deixar ela menorzinha, ir publicando e ir ajustando. Posso também melhorar o projeto de uma forma geral, como eu disse, colocando um pop-up aqui para quando clicasse aparecesse um texto falando sobre essas áreas específicas. Enfim, tudo isso só vai deixando o seu projeto mais valorizado, tá? Como eu disse, um projeto como esse eu venderia por no mínimo R$800. Legal? Se caso eu fosse fazendo mais coisas, colocar um formulário aqui em cima, um formulário aqui no final, isso vai agregando mais valor para o projeto. Legal? Turma, agora é o seguinte, a gente mexeu aqui no desktop, né, na visualização para computador, né? Mas como que fica para edição para celular? Olha que legal, o próprio Elementor, ele já te possibilita que você faça edições individuais para computador, tablet e celular. Aqui em cima você tem uma barrinha, ó, computador, tablet, observe que ele fechou aqui a tela um pouquinho, e celular. Então aqui dentro, tudo que eu fizer só vai ser refletido no celular, tá? É claro que assim, tem algumas coisas que você precisa se atentar. Talvez você precise duplicar um conjunto inteiro desse aqui, ocultar ele no computador e deixar mostrando no celular e fazer sessões individuais. Mas de uma forma resumida, você pode perfeitamente vir aqui, mexer nessa largura, que ele só vai ser refletido no dispositivo celular, tá? E aí aqui é só ajustar. Ele já vem praticamente ali pré-ajustado, né? O que eu faria aqui, por exemplo? Talvez ajustaria questões de fontes, espaçamentos, né? Igual aqui, ó. Poderia diminuir o tamanho dessa fonte, deixar ela menorzinha assim, ó. Essa daqui também diminuiria um pouquinho, né? Para ficar um pouco mais compacto. Eu não gosto de deixar aqui grudado, né? Igual você tá vendo que a bordinha aqui tá grudada. Então eu posso pegar esse container aqui, ó, e dar um espaço geral aqui de 30 mais ou menos, ó. E aí aqui internamente eu também posso fazer nesse daqui para o botão não ficar grudado, né? Colocar 30 aqui também. E aí ir reduzindo aqui no tamanho da minha fonte, né? Colocar aqui 15, não 12. Na verdade, o espaçamento aqui eu colocaria com 10, né? Para não ficar muito apertado ali também na hora que eu for ajustar o tamanho da fonte. Posso vir aqui no botão também, mexer no tamanho da fonte dele, ó. Colocar ele mais ou menos desse tamanho, ficaria legal. E ó, já deu uma diferença, né? Agora eu posso mexer aqui também para evitar essa quebra de linha. Eu poderia editar aqui esse textinho, deixar ele bem bacana. O espaçamento superior eu poderia colocar ele um pouquinho maior, 25 em cima, 25 embaixo. E aí é isso. E aí ajustando, pessoal. Basicamente a gente pode fazer configurações individuais para computador e para celular e deixar tudo de uma forma show. Porque o que eu fiz, ó, não afetou nada aqui no meu desktop. Meu desktop continua intacto da forma que eu criei. Legal demais, né, pessoal? Então, assim, turma, a gente fez aqui um site muito bacana. O que eu quero mostrar para vocês? Foi um exemplo de advocacia. Isso se aplica para qualquer projeto. Se você vai desenvolver um site para uma oficina mecânica, para um técnico de refrigeração, vai ser essa mesma base. Você vai ter só seções diferentes
imagens de background diferentes, serviços aqui que vão ser diferentes. Parte aqui embaixo talvez mude uma coisa ou outra, tá? Então, ou seja, não tem segredo. A parte de desenvolvimento utilizando WordPress e Elementor é tranquilo, desde que você tenha conhecimento sobre tudo que você vai fazer. Legal? Pessoal, então é isso. Olha só, agora a gente vai falar de um assunto que é muito sério, muito importante. Tem muita gente que trava nessa hora, porque assim, a gente já viu como criar, né? Agora a gente precisa saber como vender um site. Você me disse ali, André, que um site daquele você venderia por no mínimo R$ 800. Tá, mas como que eu vou fazer essa venda? E aqui agora nesse módulo a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Eu preciso que você preste muita atenção, porque aqui eu vou dizer técnicas que eu utilizo no meu dia a dia para conseguir captar clientes, tá? Então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de vendas, a gente tem ali diversas pessoas que criam objeções, né, sobre o assunto. E eu vou trazer as principais delas aqui, tá? Primeira coisa sobre venda de criação de sites, quando alguém está começando. Ela já pensa assim, mas eu não tenho portfólio, não tenho nenhum projeto desenvolvido. Pessoal, você não precisa ter portfólio, tá? Um bom projeto de exemplo que você faça nos seus estudos, criando um projeto bem bacana, mas uma boa conversa com o seu cliente é mais do que o suficiente para você poder fechar o seu primeiro cliente, tá? A gente vai chegar já já numa parte que eu explico como que eu faço para captar clientes, mas eu já quero te dizer que se você não tem um portfólio, esse não é o problema, tá? Segunda objeção que o pessoal fala, tem muita concorrência, é um mercado muito concorrido. Turma, concorrência vende site. Eu falei desde o início, você não vende site. Eu não vendo site, eu vendo resultado. Eu entrego para o meu cliente o que ele precisa. O que ele precisa? Ele precisa de visibilidade, ele precisa de posicionamento, ele precisa ser uma empresa referência, ele precisa crescer o faturamento dele. Então, ou seja, para de criar essa mentalidade que você vai vender site. Não, você vai vender resultado para empresas que querem alavancar os seus negócios no digital. Beleza? Outro ponto que o pessoal fala muito, mas eu não sou bom em vendas, eu acho vendas um pouco difícil, não me comunico bem, pessoal. Eu, particularmente, como eu disse no início, sou uma pessoa extremamente tímida. E vendas não é questão de ter o dom de ser um vendedor. Vendas é técnica. Quanto mais você faz, quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo. Isso que eu tô falando não é só para vendas, não, é para tudo, qualquer coisa que você for fazer na vida. Quanto mais você faz, você fica melhor naquilo. E uma vez que você está fazendo isso com consistência, a sua evolução ela vai ser muito grande. Vendas não é dom, é técnica, é treinável. Você vai se treinar a ser um bom vendedor. Através de scripts validados, através de processos comerciais validados. Então, saber tirar todas as dúvidas no momento certo é questão de técnica, é questão de treinamento. Que você pode chegar nesse nível facilmente, tá? Então, ou seja, você não precisa ser bom em vendas, você precisa saber conversar com quem tem um problema. A partir do momento que o foco dessa conversa é focado em resolver um determinado problema do seu cliente, tudo fica muito mais fácil, beleza? E aí, pessoal, eu já quero começar falando sobre o método 3P, tá? Que é um método que eu utilizo e que me traz inúmeros resultados quando estou falando em processos comerciais, em processos de venda, tá? O que é o método 3P? O método 3P ele é focado em 3 pontos, tá? Em problema, proposta e posicionamento, tá? O que significa problema, proposta e posicionamento? Primeiro, problema. Descubra a dor real do seu cliente, tá? Se o seu cliente ele precisa de um site, tente identificar o porquê que ele precisa. Se é para poder fazer tráfego pago e crescer nos digitais, se é para aumentar a autoridade, qual que é a linha de raciocínio que ele está buscando para ele poder te contratar. Uma vez que você focar nesse problema, vai ser tudo muito mais fácil na hora que você apresentar a sua proposta, tá? Porque na sua proposta você vai mostrar como que se resolve esse problema com um site profissional, tá? De uma forma muito simples. Eu quero fazer tráfego pago, eu quero aumentar minha visibilidade. É uma forma que você tem de poder mostrar na sua proposta que o seu site ele vai ser um site otimizado para tráfego pago. Você vai conseguir fazer instalação de pixels, de conversões. Ou seja, quando você foca no problema, em solucionar o problema do seu cliente, tudo fica mais fácil na hora de se apresentar a sua proposta. E por fim, posicionamento, tá?
Na parte de posicionamento, pessoal, é você mostrar que o seu serviço ele tem valor. Ele não é um favor que você está fazendo. O posicionamento ele é muito importante, tá? Essa parte de posicionamento é a hora que você vai mostrar que o seu projeto ele vai solucionar aquele problema do cliente. Não fique como um amador, como uma pessoa, não se sinta dessa forma, tá? Existe um problema que hoje é muito grande, né? Principalmente eu acho que social medias tem muito esse problema, que é o seguinte: o cliente ele vira, ele procura e ele fala assim: ah, eu tô procurando um social media porque eu tô sem tempo de poder fazer. Galera, olha só, fuja desse tipo de cliente, tá? Esse tipo de cliente, ele só quer ali você como se fosse um estagiário dele. Eu já vi isso muito acontecendo em criação de sites e em social medias. Então, uma coisa é você entregar valor para o seu cliente, tá? Você não entrega o que ele sabe fazer, você entrega valor real. Você contribui para o crescimento da empresa e você precisa mostrar isso para ele. E como que você mostra isso? Através de uma reunião bem elaborada, uma proposta bem elaborada, uma apresentação bem elaborada. Tudo isso vai te gerar posicionamento. Beleza? E aí eu já quero entrar no meu primeiro método de captação que eu particularmente uso há mais de 4 anos e sempre gostei muito de fazer, que para mim, no meu ponto de vista, é o método mais importante de captar clientes, tá? Como que eu vou buscar esse cliente, André? Através de prospecção. Turma, prospecção é um assunto um pouco complexo, tá? Por quê? Tem gente que acha que prospectar é ir ali no Instagram e mandar 500 mensagens para todo mundo e eu tô prospectando. Cria uma lista no WhatsApp e dispara um spam para tudo. Não, não faz isso, pessoal. Isso não é prospecção, isso é spam, tá? Prospectar de forma inteligente, de forma estratégica, só vai te trazer bons resultados. Como que faz essa prospecção? Vou explicar para vocês o método que eu uso. Existem 2 formas de você prospectar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher uma área, tá? A sua área de atuação qual vai ser? Ah, eu quero prospectar para advogados, para clínicas médicas, enfim, você vai definir uma área. Inclusive, na nossa comunidade, nós temos uma aula específica que fala só sobre como escolher uma área que vai te valorizar, que vai te pagar bem, tá? A gente sabe que tem áreas no mercado, como, por exemplo, clínicas médicas, são áreas que vão te valorizar muito mais fácil que áreas genéricas que estão aí. Mas retomando aqui nossa linha de raciocínio. Primeiro ponto, escolha uma área. E a prospecção objetiva, pessoal, tem 2 formas de você fazer ela, tá? A prospecção através de ligação e através de redes sociais, tá? Qual que a gente vai falar aqui? A que mais gera resultado, tá? Que é a por ligação. É a que eu uso e eu sempre tenho tido bons resultados há mais de 4 anos fazendo prospecção por ligação. E é uma forma que quase ninguém faz, muitas vezes porque acha que não vai dar resultado, muitas vezes porque pensa que não vai ser atendido, enfim. Existe um monte de objeções que são voltadas para esse tipo de prospecção, mas se você fizer ela de forma correta e estratégica, você vai conseguir fechar vários e vários clientes, tá? E eu vou mostrar aqui, pessoal, rapidamente, é o seguinte, deixa eu já abrir aqui o Google, já estou aqui na página, vou entrar aqui no google.com. O que eu vou pesquisar aqui? Eu vou pesquisar aqui por... Como a gente está no assunto de advocacia, advogado em Belo Horizonte. Show. Vou vir aqui no Maps, né, que é onde aparecem as empresas. Vou colocar aqui mais empresas. Olha como que eu faço as minhas prospecções, pessoal. Você tem 2 formas, tá? Você pode vir aqui analisar o site individual de cada empresa. Só que eu particularmente gosto de focar em quem não tem um site. Então aqui, eu vou rolando aqui, ó. Rapidamente vai aparecer aqui para mim alguns que não tem site. Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui, ó, página 2. Ó, já encontrei aqui, ó, ROG Advogados. Não tem um site. Outro aqui, Mota Advogados. Não tem um site. Vamos descendo, página 3. Ó, outro aqui, ó, Fabiana, também não tem um site. Valdirene também não tem um site. Enfim, aqui, pessoal, você pode ir filtrando aqui, fazendo vários filtros. Como eu falei, outro aqui, ó, melhor, esse aqui tem, né? Tá aqui site. Mas enfim, você pode ir percorrendo até encontrar empresas, você vai montar uma lista de empresas que não possuem um site. Pessoal, eu fiz aqui uma busca de uma área em uma única cidade, advogado em Belo Horizonte. Imagina comigo se eu fizer isso no Brasil inteiro, principalmente em interiores. Porque interiores, pessoal, é o lugar que tem uma mina de dinheiro. Você vai encontrar várias e várias empresas de muitos segmentos que não vão ter um site. Aqui a gente está falando de uma cidade que é uma capital de Minas Gerais. Então,
Ainda assim, tem muitos aqui que tem um site. Mas o que eu vou fazer, André, quando eu montar essa lista, né? Com todas essas pessoas que não têm um site. Então a gente foi pegando aqui outro aqui. Enfim, são vários, ó. Natália Ferreira. O que você vai fazer? Pessoal, você vai salvar, vai criar uma lista, tá? E vai salvar os contatos dessas empresas numa lista. Você vai fazer uma ligação para essas pessoas. Por exemplo, vou ligar para a senhorita Natália. Ô, doutora Natália, tudo bem? Meu nome é Andrew, trabalho com desenvolvimento de sites. Eu estou dando uma olhadinha aqui no Google, encontrei você. Só que é o seguinte, os seus concorrentes, eu tô vendo aqui que eles têm site, né? Só que o seu eu não encontrei. Pessoal, na hora que você falar que você fez essa busca, os concorrentes dela têm um site e ela não, ela imediatamente ela vai, opa, tem alguma coisa ali, hein? Sobre um site, eu não tenho site, ela já vai criar essa necessidade, tá? É fato. Obviamente, você vai fazer uma abordagem extremamente educada, tá? E aí, pessoal, nessa ligação, você tem dois caminhos. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. Dois caminhos. Se você perceber que a doutora Natália, tá? Como a gente está usando o exemplo, se você perceber que ela demonstrou um interesse muito grande, o que você vai fazer? Você vai encaminhar ela para uma reunião já pela ligação. Você não vai falar que vai chamar no WhatsApp, não. Vai falar, opa, tudo bem, doutora, perfeito. Você tem um horáriozinho que eu consigo marcar com você para a gente poder fazer um meet, onde no tela a tela eu vou compartilhar e vou te mostrar como que eu vou conseguir contribuir com o crescimento da sua empresa através de um site? É possível? Se você conseguir marcar essa reunião, pessoal, você já está num nível lá na frente, tá? Se você não conseguir, se você notar que ela está ali, não, estou um pouco corrida, o que você vai fazer? Você vai falar, doutora, eu posso te chamar no WhatsApp e posso te enviar minha apresentação para você poder conhecer? Pessoal, 99% das pessoas vai falar, pode me chamar no WhatsApp, tá? As pessoas, naturalmente, elas têm esse senso mais educado de deixar tudo certo, tá tudo ok. Então, pessoal, e aí você vai enviar para ela ali uma apresentação inicial. Mas calma, presta atenção. Primeiro cenário, se ela demonstrar um interesse, você vai encaminhar ela para uma reunião. Segundo cenário, você vai encaminhar ela para o WhatsApp. Quando você chamar a Natália no WhatsApp, tá? Ela vai te atender com muito mais facilidade do que você tivesse feito a prospecção só mandando uma mensagem. E é aí que você sai na frente. Porque, como eu falei, tem muita gente que prospecta salvando os números e mandando um monte de mensagem padrão. Aqui não, aqui você ligou. Você entende que quando a Natália vê a sua mensagem lá no WhatsApp, e essa mensagem ela tem que ser estratégica também, a própria Natália ela vai falar, essa pessoa me ligou. Então, na teoria, você já tem ali uma certa intimidade com a doutora Natália e ela automaticamente ela vai ter uma receptividade muito mais positiva com você. E é aí que você sai na frente, tá? Porque mensagens de gente enviando, oferecendo isso, oferecendo aquilo, ela já recebe aos montes, eu tenho certeza. Só que, a partir do momento que você conseguiu falar com ela, ela ouviu você, você explicou para ela o que você vai contribuir com o crescimento da empresa dela, na hora que você chamar ela no WhatsApp, a receptividade vai ser outra. Isso é fato, tá? Ela vai te atender com muito mais facilidade. E aí, o seu objetivo dentro do WhatsApp é tentar encaminhar para uma reunião, tá? Turma, reunião, ela precisa ser estratégica. Não é criar um link do Meet e mandar e bora, não. Pelo amor de Deus. Reunião, ela tem que ter um roteiro, ela tem que ser estratégica, focada no método 3P, pelo amor de Deus. Inclusive, na nossa comunidade, nós temos uma aula específica de como que você vai elaborar o seu roteiro da sua reunião. E aí você vai replicar isso para todas as reuniões que você for fazer, tá? A partir do momento que você tem essa mentalidade de criar esse roteiro, uma reunião estratégica, ela vai gerar muito mais conversão. Tem gente que faz 30 reuniões e não fecha nada. Por quê? Porque não sabe focar onde tem que focar. Reunião ela tem que ser estratégica, ela tem que ser um roteiro pensado. Você tem que saber o que você vai falar para o seu cliente, coisas que ele quer ouvir nessa reunião. E tudo isso tem que estar definido no seu escopo. Não é no improviso, tá? Por isso que tem muita gente que tenta prospectar e falha. Porque acha que é simplesmente criar uma mensagem, disparar para todo mundo e tentar levar para a reunião. Não é assim. Turma, esse método de prospecção, como eu disse, ele é um dos mais valiosos porque quase ninguém faz dessa forma, tá? Um detalhe importantíssimo, não é pegar aqui 2, 3 contatos, ligar e parar. Faz uma lista e você vai fazer pelo menos 10 ligações por dia. A área de criação de sites, pessoal, você pode explorar tudo quanto é cidade, tá? Eu fiz aqui um teste básico aqui para advogados e fiz para
em Belo Horizonte, mas você pode pegar a cidade de interior, qualquer lugar que você vai conseguir achar várias empresas que não possuem site. Então você vai montar uma lista, depois de você definir o seu nicho de atuação, você vai montar essa lista e vai fazer essas ligações. No mínimo 10 ligações por dia, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente escuta muito, o pessoal tenta prospectar e não consegue. É porque desanima. Liga 1, 2, não vou fazer isso hoje não, vou parar. Não faz isso, pessoal. O segredo de tudo está na sua consistência. Se você tiver consistência e fazer certinho, tudo roteirizado, vai dar tudo certo. Pode confiar que vai dar certo, tá? Show. Então, pessoal, eu tenho aqui para dizer o seguinte: como se diferenciar da maioria? A maioria das pessoas prospectam de forma errada. A maioria das pessoas não tem o ânimo de montar uma lista estratégica, montar um roteiro, criar o seu roteiro estratégico para conseguir fazer prospecções em forma de consistência. Como que você se diferencia dessa maioria? Fazendo o que eles não fazem, tá? Porque esse mercado de criação de sites, ele é incrível desde que você saiba trabalhar de forma correta, tá? Não é só sobre criar, é sobre vender, é sobre ter um pós-atendimento perfeito. E através disso você com certeza vai ter bons resultados, tá? É fato. O que eu estou dizendo aqui, pessoal, é uma coisa que eu faço há mais de 4 anos, através da minha empresa, que já entregou mais de 1000 sites em diversos segmentos. E grande parte deles foram feitos através da prospecção, tá? É claro que é possível também você utilizar outros meios de captar clientes, tráfego pago, prospecção pelo Instagram, inclusive no Instagram aqui, ó, tem formas corretas de você fazer essa prospecção. Scripts validados, pessoal. Quem é da nossa comunidade do 0 aos 10K tem acesso a scripts validados que eu também utilizo nas prospecções para redes sociais. Não é simplesmente, como eu disse, criar uma mensagem e sair disparando. É fazer isso de forma estratégica e inteligente. Beleza? Então, turma, olha só. Se você chegou até aqui, você já percebeu que não é só criar sites. É sobre fazer todo um processo bem feito, que naturalmente, de forma consistente, você vai conseguir coletar melhores resultados possíveis dentro desse mercado que é incrível. Eu mostrei no início a quantidade de empresas que são abertas por dia no Brasil. Então, ou seja, você está diante de uma mina de dinheiro. Todos os dias são abertas centenas e milhares de empresas que você pode, através de forma estratégica, contactá-las através de uma prospecção. Você não precisa investir para poder começar a vender sites, basta você fazer o certo da forma que tem que ser feita. Legal? Pessoal, então olha só, eu quero convidar você, tá? Tomando tudo isso que a gente falou aqui como base, a gente falou sobre como criar e como vender, eu quero te convidar para a nossa comunidade do 0 aos 10K. Turma, a comunidade 0 aos 10K, ela é uma área, uma plataforma onde nós vamos pegar você na mão e te mostrar tudo o que você precisa fazer para começar a ganhar dinheiro de verdade com criação de sites, tá? Desde técnicas de criação, a gente mostrou, né, a criação de um website bem simples e rápido, mas quem tá na comunidade do 0 aos 10K aprende a criar sites extremamente incríveis, com funções incríveis, lojas virtuais que podem ser vendidas até 10 mil reais, landing page, site institucional, plataformas completas para que você possa oferecer para os seus clientes. Então, quem tá hoje na comunidade do 0 aos 10K são pessoas que aprendem desde o básico até mesmo o avançado, tá? Lá nós pegamos você na mão e te mostramos como que funciona na prática a criação e principalmente a venda de sites. Que não basta só saber criar, tá? Saber criar, muita gente ensina, mas saber vender, ir para frente, explicar como que faz uma reunião, como que monta um roteiro, como que monta uma proposta, como que eu faço uma apresentação legal, um PDF top para deixar o meu cliente, causar esse impacto. Método 3P, posicionamento, pessoal. Então, ou seja, quem está hoje dentro da comunidade do 0 aos 10K tem isso na ponta da língua, tá? Então vamos lá, eu vou apresentar aqui para você todos os módulos que a gente tem dentro da comunidade do 0 aos 10K, beleza? Lá dentro da comunidade do 0 aos 10K, você vai ter o primeiro módulo, pessoal. Que módulo que é esse? O módulo inicial, onde ali você vai aprender todo o básico da parte de criação de sites. Domínio, hospedagem, onde compra o domínio, instalando o WordPress localmente, entendendo o painel do WordPress,
A parte de hospedagem que eu expliquei ali no começo para vocês, como que você vai ganhar dinheiro fazendo hospedagem para os seus clientes, não precisa mandar para ele comprar lá com as empresas, você consegue oferecer essa possibilidade para ele e garantir uma recorrência de faturamento. No módulo 2, a gente vai falar sobre tema, configurações do elemento, criação de um cabeçalho, criação de rodapé, menu do site, criando artes para banners, pessoal. A gente vai aprender a criar artes incríveis para landing pages, e-commerce. Nós vamos construir mais landing pages do zero, trabalhar responsividade, ou seja, visualização desktop, tablet e celular. No módulo 3, nós vamos criar um site institucional, ou seja, um site de páginas com home, sobre nós, serviços, contato, página de quem somos, página de serviço, como que configura formulário na página de contato, enfim, um site institucional completo para você poder vender. Site institucional, pessoal, é no mínimo R$ 1.600, R$ 1.700, tá? Módulo 4, loja virtual. Olha só, nós vamos criar uma loja virtual do zero, configurar tudo direitinho, parte de criação de produtos, parte de gateways de pagamento, gateways de frete, gerenciamento de pedidos. Pessoal, loja virtual, você vai entregar para o seu cliente um sistema. Ele vai conseguir gerenciar pedidos, estoque, produtos, tudo no painel que você entrega. É um projeto muito valorizado. Como eu disse, quantas lojas de roupas não existem na sua cidade? Quantas lojas de informática? Quantas lojas de suplementos? Tudo isso você pode vender sua loja virtual para eles. Eles com certeza querem ganhar visibilidade na internet. Basta ter você para fazer um trabalho correto e localizar essas pessoas e fazer uma prospecção direta. Porque demanda existe demais. Tem muitas empresas, lojas que estão carentes de estarem nas redes sociais. E aí cabe você apresentar essa possibilidade para eles, tá? No módulo 5, a gente vai trabalhar sobre configurações, né? Após eu desenvolver o meu projeto, como que eu subo ele na minha hospedagem, como que eu crio diretórios, instalações WordPress, como que eu apresento o meu projeto, eu crio um link para poder apresentar para ele, instalação de pixels, né? O seu cliente, se ele for fazer tráfego, tem a parte da instalação de como que você vai instalar os pixels do Google, tags do Google, dentro do site dele, otimizações pós-conclusão. Turma, isso aqui é importante, tá? Ó, não é só criar, subir um site e pronto, não. Você tem que fazer várias outras coisas para conseguir manter o seu site rodando de uma forma rápida, através de um PageSpeed, que é um site que a gente vê a questão da velocidade que esse site tem, o que está atrapalhando ele performar bem. Então, existe toda uma parte de performance. Nós temos uma aula específica só sobre isso aqui. No módulo 6, a gente vai criar mais artes profissionais para landing pages, e-commerces, como posicionar as artes para computador, para celular, remoção de fundo de imagens, criação de imagens para landing pages e para e-commerce, como eu falei. Módulo 7, pessoal, esse módulo aqui é o mais importante de todos. Nesse módulo a gente vai falar sobre como vender sites de forma comercial e estratégica. Posicionamento, como se posicionar como especialista. Terceiro módulo ali, ó, nichos que mais compram sites. A gente vai listar para que você busque esses nichos na hora que você for montar a sua lista de prospecção. Estratégias de prospecção, como eu falei, scripts para prospectar nas redes sociais, pessoal, são scripts validados, coisas que eu utilizo no meu dia a dia. Como eu disse, não é só chegar lá e mandar uma mensagem para o cliente, um direct no Instagram, não. Existe o script correto que você vai fazer de forma estratégica para conseguir captar a atenção dele, para que dali ele vá para você, talvez para o WhatsApp, depois para uma reunião e que se torne um cliente depois. Como vencer a secretária? Turma, a gente não falou sobre isso, olha só. Vai ter muitos casos que você vai prospectar e vai cair numa atendente, vai cair numa secretária. Nós temos uma aula específica sobre como vencer a secretária e chegar no decisor. Seu objetivo, pessoal, não é passar para a secretária sobre a solução que você entrega. Então a gente criou um módulo só sobre como você passar da secretária e chegar no decisor final, tá? Existe técnica para isso. Como fazer uma reunião assertiva? Como eu disse desde o início, pessoal, reunião não é criar um link ali no Meeting, mandar para o cliente e vamos ver no que vai dar, não. Sua reunião ela tem que ser estratégica, ela tem que ser pensada através de um roteiro totalmente calculado de forma estratégica para que você possa passar o método 3P para ele de forma consistente e vencedora, tá? Como criar uma proposta comercial que realmente converte, turma? Tem muita gente que vai lá e manda o preço no WhatsApp. Eu preciso de um site, a pessoa manda assim, ó, fica tanto, fica R$1.000. Pessoal, para com isso. Isso aí não vai te fazer vender, não. Você tem que criar uma proposta que também tem que ser estratégica. Nessa proposta, ela é personalizada para cada cliente, onde você vai colocar
as informações dele, vai focar na dor dele e elaborar uma proposta que vai fazer os olhos dele brilhar quando ele abrir sua proposta, tá? Como criar uma apresentação em PDF também, isso é um ponto legal. Logo no início, pós-prospecção, você vai mandar uma apresentação para o seu cliente, tá? Você não vai mandar a proposta com preço. Turma, não fica mandando preço de forma extrapolada, tá? Você tem que entender que cada cliente merece um tratamento individual. Cada cliente tem uma determinada demanda, tá? E você precisa mostrar para ele que você entende muito bem disso, tá? Tráfego pago para vender site. Aqui eu mostrei uma forma de captar clientes, que é a prospecção. Mas também existe você captar clientes através de tráfego pago, tá? Então nessa aula a gente explica detalhadamente como que você vai subir as suas campanhas com esse objetivo, tá? No módulo 8, pessoal, nós vamos te dar modelos de briefing, modelos de contrato, modelos de propostas para você poder utilizar, tá? Briefing, para quem não sabe, é um link que você pode mandar um arquivo para o seu cliente, onde ele vai colocar as informações, o escopo do que ele precisa para você poder receber e começar a trabalhar o desenvolvimento, tá? Ou seja, já facilita muito porque nós temos briefing completos para que o seu cliente ele te passe as informações corretas e você não peque depois na hora de for fazer correções. Porque ninguém aguenta aquele tanto de alterações, coisas que talvez você poderia ter solicitado no briefing. E aí, através de um briefing bem feito, você vai conseguir elaborar o que o cliente precisa. Turma, vocês devem estar se perguntando quanto vai custar para poder entrar na comunidade do 0 aos 10K. E eu sei que, pessoal, tudo que a gente entrega na comunidade poderia facilmente ultrapassar 2, 3, 4, 5 mil reais, tá? Até porque com 1, 2 projetos, você já conseguiria pagar esse valor facilmente. Não custa esse valor, não custa 2 mil reais. Na verdade, não custa nem 1/3 disso, pessoal. Para você poder entrar na comunidade do 0 aos 10K, se tornar um especialista tanto na parte de criação como na parte comercial, que é uma das partes mais importantes. Não adianta você saber criar e não saber vender. Isso vai te custar apenas R$ 50,37 por mês. Não paga nenhuma pizza, tá, pessoal? O valor de 487 é o valor que você pagará para poder estar na nossa comunidade, que pode ser parcelado em até 12 vezes de R$ 50,37 no cartão de crédito. Parece que é até brincadeira, né? Mas é verdade. Valor de 487 você vai estar entrando com a gente, onde você vai aprender na prática como dominar as técnicas mais valiosas desse mercado. Mas espera aí, porque não acaba por aqui. Ainda tem uma condição exclusiva que eu vou fazer para vocês. Sabe por quê? Pessoal, olha só. Quando você finalizar o pagamento, tá? O que vai acontecer? Você vai ser redirecionado para um calendário. Que calendário que é esse? Pessoal, você vai marcar um Google Meet comigo, tá? Você vai marcar lá a data e o horário de acordo com a sua e a minha disponibilidade, onde só eu e você, a gente vai ter uma call de 1 hora e nessa 1 hora eu vou montar todo o plano de negócios para a área de criação de sites. Então vai ser um bate-papo, pessoal, objetivo e direto. Eu vou te mostrar na prática o que você vai fazer já a partir de amanhã para você já começar a ter resultados o mais rápido possível. Tanto na parte de criação como na parte de captação. Eu tô disponibilizando o meu tempo para conseguir fazer essa call com você. Só que é o seguinte, eu não consigo atender 50, 100 pessoas. A minha agenda já é cheia. Então, ou seja, eu fiz essa condição apenas para os 20 primeiros que fizerem a compra. O link da compra ele vai ser enviado assim que a gente terminar a nossa aula lá no grupo, tá, pessoal? Se você estiver dentro dos 20 primeiros, você assim que fizer o pagamento já vai cair direto nesse calendário onde você vai marcar a data e o horário para a gente poder bater um papo. E vai ser um prazer ouvir de você e poder te ajudar a ter sucesso com esse mercado. Então esse Meet ele vai ser exclusivo, não é em grupo, tá, pessoal? Vai ser eu e você, onde nesse Meet a gente vai ter uma conversa muito legal. E acaba por aí? Não. Pessoal, olha só. Também para os 20 primeiros você vai receber 3 licenças do Elementor Pro. Turma, a gente criou ali aquele site. A gente utilizou 2 plugins. Um plugin, né, que é o Elementor e o Elementor Pro. O Elementor Pro, pessoal, ele é comprado, tá? Então, ou seja, você precisa comprá-lo para você conseguir desenvolver o projeto dos seus clientes. E eu vou te entregar 3 licenças originais do Elementor Pro. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui, olha isso, pessoal. Eu tô aqui no Google, olha só, eu vou entrar aqui no site do Elementor Pro só para você poder entender uma coisa. Pessoal, se você fosse comprar
cada licença no site do Elementor Pro, você pagaria $60 por ano para uma licença do Elementor Pro. $60, pessoal, para cada uma licença. Ou seja, mais de R$300 só por uma licença. Tá, André, agora me explica uma coisa. Você me disse que você vai me entregar 3 licenças do Elementor Pro. Como que você vai fazer isso então? Turma, o Elementor Pro aqui a gente mostrou o plano essencial. Só que existe aqui o plano Expert, que é o plano para agências. Quando a gente coloca aqui 1000 licenças, fica $400, tá? 2.000 e poucos reais. Só que a gente sabe que quem está começando não tem essa disponibilidade de investir esse valor para poder começar. Então, ou seja, dessa forma a gente consegue oferecer para você essas 3 licenças através de um parceiro, onde você poderá utilizar dessas licenças, pois são originais. Então, algumas empresas revendem essas licenças. Então, pessoal, aqui quando eu mostro para vocês que vocês vão receber 3 licenças do Elementor Pro, você está entendendo que está saindo de graça para você? Porque de cara você já vai poder começar com 3 licenças e já fechar os seus 3 primeiros clientes. E inclusive as próximas licenças você também recebe suporte para poder adquirir elas de forma individual com custo acessível. Então, ou seja, essa condição, pessoal, é exclusiva para você, tá? Além de ter um Meet comigo de 1 hora, onde a gente vai conversar muito sobre a sua empresa, você também vai receber 3 licenças do Elementor Pro. E acaba por aí? Também não, pessoal. Turma, apenas para os 20 primeiros também vão ter acesso ao Super Pack de artes que nós disponibilizamos. O que é o Super Pack Design? Pessoal, deixa eu mostrar aqui também rapidinho para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui rapidamente. Super Pack Design, pessoal, isso aqui é uma plataforma que nós desenvolvemos, onde dentro dessa plataforma você vai ter acesso a mais de 400 artes editáveis para diversos segmentos. Olha a qualidade das artes que nós temos lá dentro, para tudo quanto é segmento, pessoal. Olha só, academia, acupuntura, advocacia, barbearia, cursos, delivery, tudo, tá? Até mesmo para você. A gente tem aqui a parte de marketing digital, ó, onde aqui dentro, pessoal, dentro de cada item desse, você vai ter mais de 100 artes para você poder colocar a sua logomarca, editar o texto, deixar tudo muito mais fácil. Então, ou seja, tanto para você como também para os seus clientes. De repente você quer fazer um trabalho de entregar para ele também artes personalizadas para o segmento dele, que é uma forma muito bacana de você potencializar os ganhos no seu projeto. Então, ou seja, você vai poder entregar o desenvolvimento de sites e um pack de artes com 30 artes desenvolvidas sob demanda para ele. Através dessa plataforma você vai conseguir fazer isso facilmente, tá? Só para vocês entenderem, pessoal, só essa plataforma a gente comercializa ela por R$297. O acesso é vitalício, tá? Você vai ter acesso para sempre a tudo que tem aqui dentro, tá? E fora isso, você vai ter acesso ao curso completo de criação de sites dentro da plataforma, nossa área de membros, e também vai ter acesso a essa plataforma incrível que vai poder te ajudar muito a potencializar os seus resultados. Legal? Turma, e se ainda assim, tá? Eu quero dizer aqui para você que se ainda assim você não gostar, ver que não é para você, nós oferecemos a garantia, que ela é garantida por lei de 7 dias, tá? Então, ou seja, dentro de 7 dias você pode solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhum problema nisso, tá? Então, ou seja, não há nenhum risco para você estar entrando dentro da nossa comunidade do 0 aos 10K. Então, ali dentro é onde você vai sair do básico e entrar no modo avançado. Além do acesso à área de membro do 0 aos 10K, onde ali dentro você vai ter o curso completo de criação, módulos importantíssimos sobre vendas, tá? Módulos importantíssimos sobre design. Você também vai ter um Meet comigo, só eu e você. Você vai ter acesso à plataforma Super Pack Design, com mais de 400 artes para você poder editar e entregar para o seu cliente. E ainda assim, se você sentir que não é para você, não tem nenhum problema, basta você solicitar a sua devolução. Pessoal, se você chegou até aqui, eu quero te agradecer imensamente pela sua presença. Só falta e só basta a sua atitude para você poder se tornar um especialista na parte de criação e venda de sites. Só depende de você, tá? Finalizando aqui agora, eu já estou mandando lá no grupo o link para você poder entrar na comunidade do 0 aos 10K e ter o acesso completo a tudo isso que a gente falou aqui. E aí, você que ficou comigo até o final, eu garanti para você que eu iria te presentear. Então, olha só, para você que está comigo aqui até o final, você vai fazer o seguinte, você vai lá no WhatsApp, lá no grupo, tá? Vai me localizar, eu como administrador, vai ter lá o administrador do grupo, pode clicar lá e você vai me mandar uma mensagem, você vai me mandar assim, ó, presente, tá?
Por quê? Porque eu vou te mandar, pessoal, um script PDF, tá? Para você poder prospectar através do WhatsApp, pessoal. É isso mesmo. Através do WhatsApp também você consegue captar clientes através da prospecção. Só que só vai receber esse PDF quem for lá e me mandar mensagem presente, só para eu saber que você ficou comigo aqui até o final, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por ter ficado aqui comigo. E é isso, vamos com tudo para cima.